Oi, gente, tudo bem? Então, agora a gente vai utilizar as notas de aula 3 para fazer essa parte aqui da aula, tá? Então, eu vou falar primeiro da representação digital de uma bacia hidrográfica. Tradicionalmente, os estudos de hidrologia estiveram baseados sempre em mapas topográficos para a caracterização dessas bacias hidrográficas, assim como a gente fez ali na sessão anterior da semana passada. A partir da década de 1970, a popularização dos computadores permitiu que fossem criados então formas de se representar o relevo digitalmente, permitindo então a armazenagem e processamento de dados topográficos de uma forma prática para análises hidrológicas, tá? O Sistema de Informação Geográfica, o SIG, ou o GIS, né, que é em inglês, né, quer dizer, né, a mesma coisa, né, quer dizer em sigla inglesa, e que é mais conhecido, né, na verdade, né, por a maioria das pessoas, GIS, é um sistema de informação geográfica utilizado então para descrever e caracterizar a Terra e outras geografias para propósito de visualizar e analisar as informações especialmente referenciadas. Esse trabalho é realizado principalmente utilizando mapas, tá? O objetivo do desse sistema de informação é compartilhar e aplicar produtos de informação baseados em mapas úteis para apoiar o trabalho das organizações, bem como para criar e gerenciar informações geográficas de suporte. O sistema de informação geográfica é um sistema de computador para capturar, né, e armazenar, filtrar e visualizar todos os dados geoespaciais. Vamos falar da representação digital do relevo para que a gente entenda melhor isso. Existem 3 formas principais de se representar o relevo em um computador. Em primeiro lugar, o relevo pode ser representado por um computador utilizando linhas digitalizadas, representando as curvas de níveis, tá? Essa forma de representação é muito útil para a geração de mapas. Em segundo lugar, o relevo pode ser representado utilizando faces triangulares, inclinadas de forma, então, a partir de 3 pontos com cotas e coordenadas conhecidas. Essa forma de representação é muito utilizada em ferramentas de visualização em 3 dimensões de terreno. E o nome, né, que se dá a isso, né, em inglês é Triangular Irregular Network, ou TIN, tá? Então, essa aqui é uma representação aqui triangular, ok? A terceira forma de se armazenar dados topográficos é utilizando, então, uma grade ou matriz, em que cada elemento contém um valor, então, de altitude local. Esta forma de armazenamento de dados topográficos é denominada modelo digital de elevação, MDE. Nós vamos escutar muito sobre isso nessa parte do conteúdo, tá? O MDE. É a forma de representação do relevo mais utilizada para extrair informações úteis para dados para estudos hidrológicos, ok? Para a visualização, as altitudes são convertidas em cores ou em níveis de cinza. Por exemplo, aqui, né, nessa figurinha que eu tenho aqui, níveis de cinza para fazer a representação das altitudes, tá? Então, aqui eu tenho 307 e aqui eu tenho aqui 374. Tá bom? O MDE ele pode ser obtido a partir da digitalização e interpolação de mapas de papel. Perceba que essas nuances daqui para cá, tá? Ela é interpolada, ou seja, eu faço uma predição do que está acontecendo aqui nesse meio, tá? Então, é como se eu se eu fizesse uma previsão aqui nesse meinho, entre o que eu tenho, né, de certeza e o que eu tenho de certeza aqui também, tá? Através, então, da interpolação de dados obtidos a partir, né, de dados obtidos com sensores, GPS ou aviões, enfim, né, com os aviões suportados com GPS, com fotos especiais, enfim.
A característica fundamental do MDE é a resolução espacial, que corresponde ao tamanho do elemento em unidades reais do terreno. Um MDE de alta resolução de uma bacia urbana poderia ter uma resolução espacial de 2 metros. Isso significa que cada célula vai representar um quadrado de 2 por 2 de extensão. Em grandes bacias rurais, não há necessidade dessas informações tão detalhadas. Nesse caso, o MDE de 100 metros já seria adequado. A gente já vai perceber por quê, né? Quando eu tenho, então, bacias rurais, né, que é o exemplo dele, eu não tenho prédios, né? Eu não tenho outras estruturas, que podem influenciar nessas fotos, tá? Nessas fotos de altitude. Utilizando então o MDE, é possível identificar para cada elemento da matriz qual é a direção preferencial de escoamento. E admite-se que a água deva escoar de uma célula para 8 células vizinhas, de acordo com um critério de maior declividade. O que eu quero dizer com isso aqui, né? Então, vou direto aqui ao quadrado aqui embaixo e a gente já volta aqui no texto. Por exemplo, eu tenho aqui um quadrante, né, com várias altitudes, ok? Então, eu tenho aqui uma altitude 78, 72, 69, tá? Cada quadrado desse aqui vai representar aqui uma metragem do meu terreno. Se é 2 por 2, se é, né, 100 por 100, enfim, vai representar uma metragem, correto? Beleza. Dessa altitude 78, para onde a água escorreria se ela chega aqui na altitude 78? Para o 72, para o 67 ou para o 74? Você vai me falar, Agnes, vai correr com certeza para o 67. Então, neste quadrante, a decisão tomada, então, é a água correr nessa inclinação, né? Então, a água vai poder correr em quantas direções? Nessas direções aqui, tá? Que vão ficar representadas por números, tá? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tudo que correr, então, para a direita e para baixo é 2, tá? Então, esse 78 vai virar 2 no meu processo decisório, que tá aqui, tá? Que representa, então, uma queda para a direita e para baixo, ok? E aí, vou fazer aqui o do lado para a gente entender melhor. De 72, perceba, eu tenho 78, 74, 67, 56 e 69. Para onde a água vai correr? Da altitude 72, ela vai correr com certeza para cá, correto? Para o 56. E aqui do 69, para onde a água vai correr? Vou fazer de outra cor, né? Vou fazer de verde. Para onde a água vai correr do 69? Tá aqui. Ela vai correr com certeza para o 56, que tá para baixo. Aliás, mentira, vai correr para o 49, tá? Vai correr para o 49. Então, percebe aqui os processos decisórios, tá? Que esse processo decisório, quem vai fazer? O computador. Ele transforma essa decisão em números, porque o computador só entende números, né? E aí, dessa decisão em números, ele pode diagramar, né? Ele pode diagramar aqui para você. Então, diagramando essa decisão, você vai perceber aonde está o quê? O enxutório. Para onde corre a bacia, tá? Para onde corre a bacia. É o enxutório da bacia. Supondo, então, vou voltar aqui. Então, o resultado da nova matriz, essa aqui é tudo que está escrito aqui, eu expliquei agora para vocês, tá? Se você quiser depois acompanhar o texto para entender tão bem, né, quanto eu expliquei, mas basicamente é isso. Supondo, então, que o objetivo da análise seja determinar a área da bacia, né, a área montante da bacia, localizada, então, na penúltima linha, na penúltima coluna, conforme a figura aqui abaixo, como é que a gente faria, né? Então, se o processo... Aliás, se eu quero
se eu quero calcular a área a partir desse ponto, e eu chamei esse ponto de enxutório, qual é a área da bacia, tá? Qual é a área da bacia a partir desse ponto aqui? Quem vai influenciar este ponto aqui, tá? Quem são as células acima dele que vão influenciar esse ponto? São todas essas células aqui que estão pintadas em vermelho, tá? Então, aqui a gente pode, a partir desse procedimento, a gente pode entender muito melhor como fazer esse cálculo de área, como é que o computador faz o cálculo de área, como é que o computador faz o processo decisório, né? A representação do relevo em grade, obviamente, resulta numa aproximação da forma real, que pode sim conduzir a erros, tá? E na figura aqui abaixo a gente mostra a diferença do contorno de uma bacia hidrográfica real e do contorno feito, então, a partir de resoluções espaciais. Por exemplo, se eu tiver aqui uma resolução muito grandona, percebe aqui, ó, que eu vou decidir por essa célula, quando na verdade eu tenho muita parte aqui que não é bacia. Aqui também não é bacia, aqui também não é bacia, aqui também não é bacia. Mas se eu uso fotografias, então, com áreas e quadrantes menores, a chance, né, de erros aqui, ó, aqui são bem menores, né? A chance de cometer erros do que eu tenho do desenho da bacia para o que eu tenho aqui de processo decisório no computador, tem uma chance menor, tá? Então, bom, o SIG, né, o Sistema de Gerenciamento né, de gestão dessas informações geoespaciais ou geográficas, pode utilizar a capacidade do computador para representar, então, essas bacias hidrográficas de forma bem detalhadas. O modelo digital de elevação obtido durante uma missão do ônibus espacial da NASA está disponível gratuitamente na internet. Esse MDE, né, esse modelo digital de elevação, SRTM, que é a sigla, né, que significa Shuttle Radar Topography Mission, apresenta então uma resolução de cerca de 90 metros e pode ser acessado então nesse endereço aqui. Uma versão do MDE com alguns produtos derivados para aplicação de hidrologia, que é chamado então de HydroShields, é distribuído então nesse outro local aqui. No Brasil, então, o Laboratório de Geoprocessamento da Federal do Rio Grande do Sul disponibiliza também um MDE para cada um dos estados brasileiros a partir então de SRTM previamente analisado e com alguns dados alguns dados corrigidos, tá? O MDE do SRTM, você vai escutar muito esse termo quando você vai aprender mais sobre essa história, né, de dados digitais de elevação, né, modelos digitais de elevação. Esse SRTM, ele é mais adequado para análise de bacias hidrográficas relativamente grandes, tá? De escala relativamente grandes. Para bacias pequenas, a resolução espacial de 90 metros, obviamente, não é adequada. Além disso, esse modelo, né, de SRTM apresenta erros devido à presença de prédios, que inviabiliza, então, essa aplicação para áreas urbanas. Mas quando a gente tem, então, áreas não urbanas, esse aqui já é bem adequado, tá bom? Bom, então é isso que eu queria passar para vocês, né, o que eu queria que vocês entendessem, esse processo decisório, né, que o computador vai fazer a partir das altitudes, e essas altitudes aqui vão estar em determinados quadrantes, né, que vão ter determinados tamanhos. Isso faz a diferença, então, para o computador fazer a leitura, né, de forma adequada, tá bom? É isso, e vamos então à próxima parte, né, do conteúdo, em que eu vou falar sobre o QGIS, ou Quantum GIS, tá bom? Obrigada, até mais.